Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu, Samuel Vascuriado, seu apresentador, hoje com Sérgio Álvares, co-apresentador. A gente vai falar sobre empreendedorismo. Será que o Estado é capaz de ser empreendedor? Será que o Estado é capaz de exercer a função empreendedora? Para falar sobre esse tema, claro, estou aqui com o Sérgio. A gente começou com essa ideia de falar sobre empreendedorismo e o Estado exercendo essa função do empreendedor, porque eu li uma história sobre o Rei Creso, e aí eu queria comentar essa história com o Sérgio, e aí fiz essa pergunta para ele, será que o Rei Creso foi um empreendedor? E aí eu vou falar um pouquinho aqui do que é essa história do Rei Creso, e aí depois eu provoco o Sérgio aqui para a gente conversar sobre esse tema. Então, hoje é um episódio que começa com a gente mergulhando na história, nos livros de história. Todos aqui conhecem o Rei Midas, famoso Rei Midas. A história do Rei Midas é que tudo que ele toca se transforma em ouro. E ele conseguiu esse poder de tudo tocar e se transformar em ouro, porque certa vez ele encontrou o mestre do deus Dionísio, deus do vinho. Ele encontrou o mestre do deus Dionísio perdido no seu jardim de rosas, salvou, cuidou dele por vários dias e depois retornou ao Dionísio, esse mestre, são e salvo. E Dionísio, muito feliz, concedeu um poder, um desejo que Midas quisesse, qualquer desejo que o rei Midas quisesse. E ele quis, de bate-pronto, logo falou, ora, eu quero que tudo que eu tocar se transforme em ouro. E o pedido foi concedido, Midas se tornou então um cara que tudo que tocava se transformava em ouro. E ficou maravilhado quando ele passou pelo seu jardim de rosas e as rosas se transformaram em ouro. Mas ao mesmo tempo ele começou a perceber que aquele seu poder era talvez uma maldição. Ele não conseguia comer, porque a comida se transformava em ouro. Ele não conseguia beber, porque a bebida se transformava em ouro. E começou a sofrer e ter raiva e achar que aquilo era, na verdade, uma maldição e não um poder bom de se ter, né? Como ele pensou a princípio. E aí ele voltou e implorou a Dionísio que Dionísio lhe concedesse, lhe tirasse esse poder e ele pudesse voltar a ser uma pessoa normal, né? E aí o Dionísio falou o seguinte para ele, olha, tá bom, eu vou atender o seu pedido, tudo que você precisa fazer é ir ao rio Pactolo, que fica em Lídia, tá? Uma região da antiga Grécia, que hoje é Turquia, e lá nesse rio Pactolo, o rei Midas teria que lavar a sua mão para poder ser limpo desse seu poder. Pois bem, ele fez isso, e o seu poder de transformar tudo em ouro escorreu pelas águas do rio Pactolo, e toda a areia do rio Pactolo se transformou em ouro. Essa historinha, essa viagem, essa mitologia, né, ela explica que, entre aspas, né, Sérgio, o porquê que essa região de Lídia e essa região ali da Grécia Antiga tinha tanto ouro. E é nessa região, no reino de Lídia, muitos anos depois de Midas, que surge essa figura do rei Creso, que é o personagem aqui da noite, né? O rei Creso é tido como o primeiro rei a cunhar moedas de ouro e prata. O primeiro rei, o primeiro indivíduo a cunhar moedas de ouro e prata, a padronizar a cunhagem dessas moedas. O seu pai, o rei Alíates, já fazia essa cunhagem, só que essa cunhagem era feita ainda sem separar o ouro da prata, né? Ele fazia da forma como o metal surgia na natureza, que era uma mistura de ouro com prata chamada electrum. Tá? E aí mais tarde o Alíates já cunhava moedas, não eram moedas padronizadas, mais tarde aí sim o rei Creso cunha essas moedas aí sim padronizadas. E aí depois dessa historinha toda aqui que eu conto para vocês, é que vem justamente a minha pergunta que eu quero aqui provocar o Sérgio. Sérgio, o rei Cresos, no seu reino, é um rei, é um Estado. Né? É um Estado. Ele introduziu as primeiras moedas
cunhadas padronizadas. E isso fez com que o comércio desse um boom na região. Né? Nessa mesma época, e essa região de Lídia também é conhecida, Sérgio, como a primeira região a ter comércio em varejo. Ora, porque tinha essas moedinhas, era tão mais fácil de trocar. Né? Será que o rei Creso era um empreendedor, Sérgio? Deixa essa provocação aí contigo. Então, assim, é legal de pensar, né? A gente pensa assim, pô, é a Turquia oriental, né? A parte da Turquia que não é Europa, então ali a parte do Bósforo, a parte que está para dentro, né? A gente fala Grécia antiga, mas para a maioria das pessoas terem noção do que a gente está falando, é assim, é a Turquia, onde está Ankara, onde está várias outras cidades do país Turquia hoje em dia, né? E é legal a gente olhar e pensar logo de cara que tantas histórias relacionadas a esse local e ao ouro, né? Sim. E acho que o primeiro ponto pra gente pensar logo de cara é assim, o ouro e a própria prata já tinham sido escolhidos pela própria população de maneira espontânea como moeda local, né? Então o máximo que os governantes estão fazendo nesse momento é estampar, padronizar alguns pesos, alguns tamanhos de moeda, né? Então a gente já tem que dar um passo atrás, assim, aqui, né? Primeiro, a gente não vai entrar na teoria da moeda, a gente não vai tá falando da história e formação de moeda, mas assim, ele já tá partindo de algo que veio espontaneamente do livre mercado, né? O outro ponto que você falou que é muito legal, e antes de você me falar da história, assim, eu tinha lido por cima o básico que você vê no livro, ou aquela expressão tão rico, não sei se existe em português essa expressão, mas em inglês a gente tem a expressão tão rico quanto o rei Creso, que fala em português, o rei Creso. Em inglês é Croesus, né? E essa é uma expressão que é conhecida em inglês, mas a gente aqui em português não utiliza, né? Não utiliza. Então, assim, é uma expressão assim, ele é um dos caras mais ricos da história, da humanidade. Em parte ele é por não só essa região que era rica naturalmente, mas ele também era muito rico em ouro, ajudava muito as transações. E essa parte do retail que você está falando, do varejo, assim, sem dúvida é em função de uma inovação de como se tratar com a moeda, né? Então talvez a grande inovação dele é começar a fazer as moedinhas, não só a moeda grande que o pai dele fazia, ou que outros monarcas locais também estampavam, né? Perdão, que era fazer uma moeda grande que era muito dinheiro, né? Mas ele começa a fazer as moedazinhas pequenininhas, e isso realmente, se a gente parar pra pensar, a dupla coincidência de vontades, pra você fazer a troca, o escambo, tudo, sem dúvida isso, assim, a gente olhando aqui em hindsight tudo, você fala, cara, sem dúvida isso tem que valorizar e facilitar de maneira gigantesca o comércio, né? Mas agora, a gente falando da inovação que teve, a gente falar que a intervenção estatal foi o que criou a inovação tecnológica do dinheiro, acho que é muito difícil a gente dar esse pulo através desse exemplo, ou depois a gente pode falar de outros exemplos mais atuais e até entrar mesmo na teoria. Acho que, Samuca, o primeiro ponto para gente dar um passo atrás logo de cara é a gente entender que os reis da antiguidade, o governo deles, era bem diferente do que a gente pensa hoje do Estado moderno, né? Em parte, se confundia a fortuna pessoal desses reis, inclusive na Idade Média, já aqui a gente vai ver assim, a fortuna pessoal do cara com a função dele de estadista, de monarca, de ditador, sei lá o que fosse. Eram duas funções meio que andavam em paralelo, né? Então, aqui, eu pessoalmente não tenho conhecimento dos detalhes da história, e Heródoto a gente sabe o tempo inteiro que ele aumenta muita coisa, assim, é demais ler Heródoto, mas, enfim, a gente conhece as coisas dele. Mas teria que entender, primeiro, em que escala que ele estava agindo dessa maneira. Se ele estava agindo no âmbito pessoal dele, ou se ele estava agindo do âmbito estatal, logo de cara. Se ele está agindo do âmbito pessoal dele, ele tá prestando um serviço como outro qualquer, né? Sim, agora se ele se utiliza do poder de coerção do Estado para impor isso, daí já são outros 500, né? Tanto para impor a necessidade do uso da moeda, como para
impor o uso dos recursos, o direcionamento do uso dos recursos a este local. E esse é um ponto que acho que é o ponto mais importante da gente estar conversando aqui no caso do Estado estar agindo de maneira empreendedora. E as pessoas adoram citar várias evoluções tecnológicas que surgiram através do Estado. Talvez as duas mais recentes do nosso tempo aqui, que sejam fáceis de lembrar. Todo mundo fala assim, todas as coisas que saíram da tentativa americana da NASA de ir para a Lua. Sei lá, tem até a história do micro-ondas. Eu nem sei se é verdade ou não, mas vamos assumir que o micro-ondas saiu dos estudos da NASA, né? Então, poxa, a gente só tem a tecnologia do micro-ondas porque ocorreu a NASA. E o outro ponto clássico que a gente escuta os defensores do Estado estarem falando é o caso da internet. Internet. Mas até antes da gente entrar nesses dois exemplos e aprofundar até a discussão, eu queria dar um passo atrás aqui para a gente só concluir e fechar essa questão da moeda e pegar esse gancho que você falou de que a moeda, o intermediário na troca, ele surge da interação entre as pessoas, a espontaneidade da relação entre os indivíduos. Então não é uma imposição, então a gente quase corre o risco aqui de fazer parecer que foi ele que introduziu a moeda, o intermediário da troca, ele, Rei Cresio, né? E não, ele simplesmente padronizou uma coisa que já era utilizada como meio de troca. E claro que tem um efeito extremamente positivo de padronizar, porque existem os custos chamados custos de transação, que o mainstream tanto gosta de falar dos custos de transação e tal, mas existem esses custos de você ter que pesar aquela quantidade de ouro, ou se certificar de que aquele ouro realmente é puro, enfim, aquela mistura ali daquela moeda é pura. Então esse é o efeito de padronizar, sem dúvida é positivo para o comércio, né? É quase que um risco que a gente assume aqui, né, Sérgio, e muitas pessoas caem nessa armadilha de falar, não, pô, beleza, então eu sou a favor do Estado se esforçar nessas direções, porque essas ações do Estado vão gerar alguns efeitos positivos para a gente. Não fosse a corrida para o espaço e os, sei lá, bilhões de dólares que os Estados Unidos gastou nisso tudo, a gente não teria micro-ondas hoje, Sérgio, imagina, né? Então foi bom a gente ter, né, os americanos, tantos anos aí torrando o dinheiro do pagador de impostos em máquinas, em naves espaciais, né? Não, então, antes de voltar nesse ponto, só o ponto que você começou a falar da moeda e tal, e a moeda já estava introduzida e tal. Não, porque esse é um assunto que também entra o tempo inteiro da necessidade da intervenção estatal, né? Porque se a gente não tiver moeda, não vai ter troca, não vai ter como, não vai, a gente vai ver no mundo de escambo, realmente a economia não vai evoluir, mas a gente tem que parar e olhar para trás e ver a evolução de todas as moedas, todas elas surgem de maneira espontânea. Até o dólar, a palavra dólar, nada mais é do que um peso de uma quantidade de prata que era utilizada pelos espanhóis na América do Norte. Então, e eles convertem isso ao uso. Ou seja, o governo americano se apropria do nome, no começo é só um carimbo, é basicamente um recibo para você ir no banco. Então, assim, é toda uma deturpação do que vai acontecendo. A grande evolução que teve, ela veio de maneira espontânea, ela veio de baixo para cima. A linguagem é um reflexo disso, porque acho que o Saifedean Amos, no seu livro The Bitcoin Standard, né, o padrão Bitcoin, ele faz um estudo das diferentes origens das palavras utilizadas hoje em dia, na atualidade, nos diferentes países do mundo, para se referir à moeda, para se referir a dinheiro. E aí é impossível até eu falar, porque moeda já é uma manifestação da moeda metálica, que tem tudo a ver com ouro, que tem tudo a ver com a evolução da troca. Dinheiro, a mesma coisa. Então, expressões como pecuniária, que a gente utiliza até hoje. Então, assim, não, isso acho que a gente vai entrar numa tangente enorme aqui. Sim. Isso é um papo para outra conversa. Mas sim, o Estado, quando eles intervêm, ele só consegue criar alguma coisa, ou você consegue avançar alguma coisa que já foi criada antes pelo indivíduo. E acho que a principal falha... De maneira espontânea, perdão.
Sim, sim. Ou seja, ele já está crescendo em cima de algo que está acontecendo no meio mercado, né? Mas acho que a principal falha que essas pessoas têm, que a Mazzucato tem, que, sei lá, que os defensores da ideia que o Estado como propulsor da inovação, da tecnologia, de tudo isso, e que ficam apontando para esses casos como internet, depois a gente pode até entrar em alguns detalhes que derrubam por terra total isso, é assim, mesmo se a internet tivesse sido criada 100% como fruto do Estado, é como assim, nenhum desses caras lembra da primeira lição de economia, que inclusive é a lição do livro do Harry Hazell, The Economics in One Lesson, que assim, é custo de oportunidade, né? Para algum lugar esses recursos deixaram de ir. E lógico, a gente só consegue daí trabalhar em hipotéticos, assim, o que a gente poderia, a gente, enquanto civilização, poderia ter criado com todos esses recursos que foram direcionados pra gente ir pra Lua, pra fazer o micro-ondas, sei lá, e outras coisas, mas enfim, assim, o que a gente poderia ter conseguido em contrapartida. Então, eu diria que o primeiro erro de raciocínio grave que tem é uma supervalorização de todo aquele resultado do esforço governamental, né? E eu ia falar uma subvalorização, mas em muitos casos, assim, ignorar que existe um custo, existe um trade-off. A gente deixou de fazer algo. Não é que assim, isso custou $1 bilhão. O que significa que isso custou $1 bilhão? É $1 bilhão que a gente deixou de investir em outras coisas. Não é $1 bilhão que estava lá. Ou a gente ia queimar isso, não ia fazer nada, tá ok? Ou ele ia para a corrida espacial. Eu fico pensando como a pobre ciência econômica sofre, né? Ou seja, os caras ignoram a ciência econômica. A própria função da economia é estudar esses diferentes usos dos recursos escassos para fins infinitos. E aí quando chega o Estado, o enorme, gigante Estado, e arranca de nós esses bilhões de dólares aí e gasta em determinada coisa, tem gente que realmente aplaude e fala, pô, mas tudo bem, os caras torraram aí uma fortuna, mas agora a gente tem micro-ondas, né? E a falácia da janela quebrada do Bastiat, né? Você quer falar um pouquinho pra gente da falácia da janela quebrada? Você começou falando do Economics in One Lesson do Hazlitt, acho que cabe aqui a gente falar da falácia da janela quebrada. Então, acho que entra também aqui, talvez não tanto com a questão da inovação, mas entra no caso da intervenção estatal ou o governo dando um gatilho para começar algo, que é a ideia que começa todo aquele... Cara, eu quebrei a janela, né? Que o Bastiat faz a piadinha lá atrás. Eu quebrei a janela. Então agora a gente vê todo o dinheiro que está fluindo na economia. A gente tá vendo, pô, o cara que faz o vidro não teria trabalho se não tivesse quebrado a janela. O rapaz que colheita a areia na praia e traz pro outro fazer o vidro também não teria trabalho. Então a gente tem que estar gastando, gastando. Então, o tempo todo ignorando que o dono dessa janela não teria que usar esse dinheiro para esse uso, né? E poderia estar investindo em algo. Poderia estar consumindo algo, ele poderia estar consumindo o restaurante e depois todo esse dinheiro ele ia para baixo, toda a cadeia dos restaurantes, né? Então, poxa... É como se a gente na análise fechasse o caminho, né? E olhasse só para um lado, só para o efeito daquela ação, né? E sem considerar o que a gente poderia ter feito com aquele dinheiro. No caso da janela quebrada, né? O cara poderia ter feito qualquer outra coisa que não consertar a janela que quebrou. Porque aí ele não está avançando, na decisão dele, ele não está avançando no próprio negócio, ele está simplesmente arrumando uma coisa. É claro que o vidraceiro gosta quando batem a porta dele e pedem para arrumar o vidro que quebrou. Sim, mas isso não é uma decisão, digo assim, produtiva para a economia, no efeito da gente estar avançando da a gente literalmente, forma. A gente destruiu um recurso que estava sendo utilizado para algo. E no caso da falácia da janela quebrada, até importante comentar isso porque essa janela foi quebrada por um terceiro, exógeno, como se o menininho tacasse uma pedra lá na janela e fizesse a economia girar, sem aquela
pedra na janela, a economia não teria girado, o Vidraçaí estaria sem emprego aí, como o Sérgio falou. E é o típico pensamento do keynesiano, sei lá, de que no limite a gente tem que estar fazendo a economia girar, nem que seja gastos do governo para abrir buraco de noite e tapar os buracos de dia. Né? Perfeito. Desde que a gente esteja gastando dinheiro, isso é bom para a economia. Perfeito. Né? Eu posso me corrigir, Samuca? Acho que quando eu comecei, você falou da janela quebrada, eu falei assim, não tem muito a ver com o caso de investimento em inovação. Agora, eu tô errado. Né? Porque eu falei assim, é uma aplicação do custo de oportunidade sobre Sim. a janela quebrada, né? Mas assim, não, ele tem a ver. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar no caso do papel do governo direcionando recursos para a indústria das energias renováveis, por exemplo. Em parte, isso daqui está sendo porque assim, ele está literalmente quebrando janelas em outras fontes de recursos que a gente tem. Então pensa, no caso da Alemanha, que vai lá e passa uma lei que... Não, temos que fechar todas as usinas nucleares. Elas são quase que janelas quebradas, porque a gente está pegando um recurso que estava empregado em um local, a gente está falando, não vai mais ser utilizado. Tudo bem, a gente não está substituindo ele por outra usina, mas a gente está com a esperança de substituí-lo por energia eólica, energia solar, sei lá qual seja a outra bonitinha que o pessoal... Green energy. Qualquer tipo de green energy. E várias delas não são green em lugar nenhum, mas enfim, mas que tem a percepção. Então, também a história da janela quebrada até te consegue desdobrar, porque assim, Sim. realmente o governo, quando ele quer agir de maneira empreendedora, nesse caso ele só quer fomentar os empreendedores e ele só dá subsídios, dinheiro e para um lado e ele bloqueia a ação empresarial no outro, que seria quebrar a janela em alguns locais. Então acho que cabe perfeitamente, Samuca. Não, ótimo. E até você está falando, estou pensando aqui justamente como tem tudo a ver com o que Bastiat fala, né? E com o tema do que a gente está conversando, porque como no caso, nesse exemplo que você trouxe da Alemanha, eu obrigo as indústrias de energia atômica a encerrarem suas atividades, eu dificulto aquele caminho, eu desvio recursos dali, e eu falo como Estado mesmo, eu forço aquilo sobre as empresas. Então, eu desvio os recursos para um determinado fim, para uma determinada área, e de fato eu coleto impostos e gasto esses recursos naquela área. Tá? E aí, depois de tudo isso, depois de gastar uma fortuna, eu aplaudo qualquer espécie de inovação tecnológica que tenha surgido naquela área. Lógico que vai surgir uma inovação tecnológica. Tem que surgir algo, né? Tem que surgir algo. E aí depois eu olho para outro lado e falo, tá vendo? Os caras da energia atômica estão super atrasados, os caras não avançaram, lógico. Eu coloquei uma série de dificuldades, eu drenei os recursos daquela área. O que acontece muito forte hoje em dia com a indústria de carvão. Uhum. E mesmo assim, devido à indústria de carvão ser permitida em outros locais do mundo, a indústria de carvão evoluiu no sentido de limpeza do ar de maneira gigantesca. Uhum. Mas poderia ter evoluído muito mais. Já pensou se esse desenvolvimento está ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos e não em outros países menos desenvolvidos? Né? Tem desenvolvimentos que ocorreram sim nesse país, mas estou falando assim, se o bulk, se a grande parte desse desenvolvimento estivesse acontecendo, aonde que a gente poderia estar? Talvez a gente poderia estar produzindo uma energia muito mais barata e mais limpa ainda. E sem todos os problemas que tem energia dita renovável, que, enfim, todos os problemas. Acho que não vale a pena a gente entrar aqui no nosso bate-papo. Mas a ação do Estado, está falando que talvez nessa vertente está falando dele, talvez como direcionador da economia. Uhum. Né? A gente não está nem falando dele agindo de maneira empreendedora, ele está agindo de maneira empreendedora no sentido de direcionar os recursos. Perfeito. Que tudo bem, é uma ação empreendedora. Mas agora eu vou pensar nele empreendendo direto. Né? Então a gente volta lá. Os caras gastaram, sei lá quanto que seria o valor de hoje para ir para a Lua, $1 trilhão ou mais. Né? Ao longo de anos e anos de trabalho. E o que você estava falando, se depois dos caras queimarem trilhões e trilhões de dólares, os caras não conseguissem sair nem com micro-ondas, cara. Micro-ondas é o mínimo. É o mínimo. Então, mas a gente tem que sempre olhar para trás e assim,
o que a população poderia ter criado. E esse resultado, será que o micro-ondas era o que a população queria? Perfeito. E realmente, né, quantas áreas deixaram de prosperar da maneira como prosperariam não tivesse o Estado intervido daquela forma, né? Então, é importante porque quando a gente fala de empreendedor, o empreendedor é o cara que arrisca seus recursos, ele especula porque ele não sabe o resultado das suas ações, porque ele julga que o resultado dessas ações é positivo. É melhor do que se ele não fizesse, se ele não tomasse aquelas decisões. Mas é claro, ele está arriscando os recursos dele. E o Estado não tem recursos próprios. Os recursos do Estado nada mais são do que os impostos que o Estado coleta da população. É um recurso de terceiros, né? Então, até o próprio uso do termo, do conceito empreendedor para uma ação do Estado, já na largada, a gente vai encontrar problema. Muita gente vai parar aí mesmo e vai falar, não, a resposta é não, o Estado não pode ser empreendedor. Mas passando por isso, passada essa barreira, essa primeira barreira, eu, por exemplo, ficaria logo ali, tá, Sérgio? Mas passada essa barreira, dá pra gente evoluir, né? Dá pra evoluir. Assim, o Estado empreendedor é um oxímoron, eu acho que não tem nem... É uma contradição de termos. Como diria o Walter de Soto, é uma puta virgem. Assim, é impossível, é algo que é impossível de existir, né? Mas, como você falou, a gente dando um passo à frente, então assim, já tem essa coerção, já tem tudo isso daqui. E as pessoas falam, mas você não quer o micro-ondas? O micro-ondas é do caramba, cara, esquenta comida rápido, tal, babá. Para pensar a União Soviética, na hora que caiu o muro. O que aconteceram com todos aqueles cientistas nucleares que tinham na União Soviética? Então, a União Soviética produzia um excesso de cientistas nucleares, físicos nucleares, e não conseguia produzir comida. A economia totalmente atrofiada. E é importante falar isso, eu acho que é ótimo você puxar esse gancho aí, esse ponto, Sérgio, porque a economia americana também se atrofiou. Ela só se atrofiou numa medida muito menor do que a economia soviética, porque os soviéticos estavam num estágio de socialismo muito mais avançado do que os Estados Unidos. E aqui a gente pode até falar realmente que os Estados Unidos ele segue um caminho do socialismo muito mais do que, enfim, um caminho da liberdade. Mas, enfim, o intervencionismo americano também atrofiou a economia americana, sem dúvida. Só que numa medida muito menor. É lógico que o povo americano não estava nas mesmas proporções do povo soviético passando fome. A União Soviética atrofiou no limite de ter super cientistas que morriam de fome. Mas você está falando dos Estados Unidos e União Soviética, a gente pode tratar mais talvez como uma diferença de grau de intervencionismo do que de classe. Os dois sofrem intervencionismo. Logicamente, eu prefiro 1000 vezes estar nos Estados Unidos do que estar na União Soviética dos anos 60, 70. Sim, não tem nem o que discutir. Talvez seja uma diferença grande de grau, mas não é uma diferença de classe. Né? Acho que isso tem que estar claro na nossa cabeça quando a gente está falando em questões de intervenção estatal. O outro ponto, assim, você está falando dos Estados Unidos e a Mazzucato, sei lá, tô pegando no pé da Mazzucato aqui, segunda ou terceira vez que eu falo dela, mas enfim, o Barack Obama, que adorava falar mal dos empreendedores, que eles deviam tudo ao Estado. Então, todas essas pessoas que veem o Estado como motor da inovação, do empreendedorismo, né? Porque empreendedorismo é uma palavra que hoje em dia todo mundo gosta. Sim. Até o esquerdista gosta da palavra empreendedorismo. Então muita gente fala, não, o Estado tem que ser o motor, ele tem que criar as condições. E na cabeça dessas pessoas, o Estado criar as condições significa o Estado dar funding, o Estado falar quais indústrias que devem ir para frente ou não devem ir e tal. Mas o exemplo maior para eles é a história da internet. Porque hoje em dia, tudo bem, a gente vai lá pro começo dos anos 90, o Paul Krugman falava que a internet não ia fazer nada, né? Não ia mudar nada da economia, tá? O economista keynesiano, óbvio. Então, assim... mas hoje em dia, até o Paul Krugman... Imagina se ele fosse o ministro tomando as decisões, né? Perfeito. Aí, um medo mais, a teoria do conhecimento. Então, assim, um cara... sei lá, tô pegando no pé do Paul Krugman, mas assim, todos nós estamos passíveis a errar uma tecnologia que está surgindo e a gente negligenciá-la. Claro. Nós não somos seres onipresentes, que sabemos tudo para onde vai.
Né? Eu queria ter comprado Bitcoin em 2008, ou seja... Com certeza. Com certeza. Então, vamos dar uma olhada aqui. Todo mundo fala, se não fosse o Estado americano, o exército americano, o sistema de universidades americano altamente influenciado pela intervenção estatal, a gente não teria tido a ARPANET, não teria tido as evoluções da ARPANET, e a gente não teria internet. Então toda a revolução da comunicação que nós, pessoas do livre mercado, adoramos falar dela, na verdade ela é fruto da intervenção estatal. Assim, aqui eu acho que as falhas de raciocínio e de conhecimento histórico também, elas são gigantescas. Tá? Então, por um lado, assim, muitas das tecnologias que entraram dentro do desenvolvimento dessa rede foram tecnologias que foram desenvolvidas no âmbito privado e depois foram compradas pelo desenvolvimento estatal. Okay? Então, de cara, a gente já está vendo um desenvolvimento em paralelo. O segundo ponto que todo mundo ignora o tempo inteiro é assim, as empresas eram proibidas de participar desse mercado. Então, o mercado de telecomunicações sempre altamente regulado, altamente determinado o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, óbvio, esse desenvolvimento ele teve que ocorrer num âmbito fechado entre o exército americano e as universidades americanas que sofrem um alto grau de intervenção estatal. Então, porque elas não tinham espaço para desenvolver no livre mercado. E o outro é, antes dela ser liberada em 94 para uso comercial, porque até 94 ela era proibida de ser... A internet não era nada. Era um professor de Stanford usando todas essas tecnologias, todos esses trilhões de dólares utilizados pelo exército americano e pelas universidades estatais para se comunicar com um amigo dele em Harvard. Então assim, aonde que tá? Quando isso foi aberto ao uso comercial, aí sim, a gente tem um bando de empreendedores utilizando algo que foi em parte desenvolvida pelo governo, que foi onde só o governo tinha permissão para desenvolver aquilo, ninguém mais tinha permissão para desenvolver aquilo, e que provavelmente foi desenvolvido com tecnologias que a gente, se fosse desenvolvido no livre mercado, as telecomunicações seriam muito diferentes. Você não consegue me convencer que a gente não teria capacidade de fazer um videocall desse. Assim, é impossível me convencer, é impossível convencer qualquer pessoa que isso não surgiria de maneira espontânea. Mas talvez todos esses bloqueios que a gente tem, todos os problemas que a gente tem do funcionamento da internet, a gente já teria resolvido. Talvez a gente tivesse internet nos anos 50, 60, sei lá quando que é, tô inventando aqui, são chutes meus. Mas, então, são todos esses pontos. As pessoas não têm o conhecimento histórico, elas só lê assim, a ARPANET surgiu dentro do governo militar americano, que queria ter um sistema de comunicação descentralizado caso sofresse um ataque nuclear. Beleza, tudo bem. E todo o resto que aconteceu? Da onde vieram essas tecnologias? O Samuel e o Sérgio podiam criar esse produto para colocar no mercado, para competir na iniciativa privada? Não. Então, acho que são sempre esse é o desconhecimento histórico e a falta dessa lição do Hazlitt e do Bastiat lá atrás e da maioria das pessoas, que é assim, cara, tem custo de oportunidade tudo, o dinheiro tá deixando de ir para algum lugar. Então, se você parar para olhar quase todos os casos que as pessoas estão falando, estão defendendo, elas não têm elas esquecem desses dois pontos, para não falar depois de toda a teoria austríaca de conhecimento, do conhecimento disperso, que o que importa para o empreendedorismo é o conhecimento de local e tempo. Então é o que está acontecendo na esquina aí do apartamento do Samuel em Aracaju. O Sérgio não tem a menor ideia, o Samuel tem ideia do que está acontecendo, o que pode ser bom para colocar num negócio aí ou não. Sim, esse é o conhecimento que importa, não é o burocrata lá em cima. Não sei, o exemplo do Paul Krugman, que jamais falaria, vamos desencarar da internet. E é um erro que, sei lá, todos nós estaríamos passíveis de fazer esse erro dele, mas é a pretensão do conhecimento de ver um cara fazendo tudo lá de cima. Ele pode falar e pode errar o quanto ele quiser, talvez ele ainda utilize sei lá, internet de escada lá na casa dele, qualquer coisa do tipo. Mas o que não pode é que a gente fique à mercê mesmo de algumas poucas mentes brilhantes tomando decisões, que é justamente a contramão do desenvolvimento econômico que a gente tanto, nós como austríacos, tanto defendemos, que se dá justamente pela ação empreendedora. Né? E como
eu queria até, acho que são várias as analogias que a gente pode fazer nesse papo, mas queria reforçar mesmo essa ideia de que na ciência econômica, acho que a primeira aula da economia que a gente tem, primeira aula do Introdução à Economia, Fundamentos de Economia, você que estudou qualquer coisa que se aproxime disso, administração, direito e tal, teve uma aula de economia. E a primeira coisa que o professor falou foi, sempre que você tomar uma decisão, você está deixando de fazer outra coisa. Sempre. Então a gente gravar isso aqui agora, eu estou deixando de fazer alguma coisa. Seja a mesma coisa. Né? Então, quando eu gasto 10 reais sei lá, comprando uma cerveja, eu deixo de gastar esses 10 reais para comprar outra coisa. Isso é o conceito fundamental de trade-off. Isso é a aula Economics 101. Né? E quando a gente extrapola isso para a ação do Estado, é justamente isso que o Estado faz e que os economistas e outros analistas eles não percebem. Parece que quando vale só para o Samuel comprando cerveja na esquina, ok, trade-off vale. Mas quando é para o Estado agindo a uma dimensão gigantesca, aí já não vale mais. Né? Ou se esquece ou se perde esse ponto fundamental da ciência econômica, que é os bilhões ou trilhões de dólares que o governo americano gastou na corrida para a Lua e seriam utilizados para outra coisa pelas próprias pessoas das quais esse dinheiro foi arrancado. Né? Então, nunca é demais reforçar esse ponto. 100% do tempo isso, Samuca, e é engraçado até. Antes de a gente entrar no call aqui, a gente estava falando de arqueologia, eu e você, Sim. Tudo isso daí. E um exemplo que eu já escutei várias vezes, vários defensores da intervenção estatal, por exemplo, em obras públicas, então eu já escutei assim, as pirâmides são um exemplo magnífico de uma obra pública, porque até hoje nós nos beneficiamos de olhar as pirâmides, aquela coisa linda que é aquele negócio. Daí a gente não para pensar assim, primeiro, com a tecnologia que os caras tinham lá atrás, quanto tempo demorou? Quantos escravos morreram construindo aquilo? Quantas pessoas deixaram de comer para construir, para levar aquelas pedras para onde elas foram? Então, não é pelo fato que algo sobrou daquela ação estatal que aquilo é positivo. A gente tem que olhar para trás qual foi o custo daquilo, tanto o custo moral quanto esse custo de trade-offs, de renúncias que a gente teve ao longo do tempo e tudo que poderia ser desenvolvido. A gente pode pensar em precisa voltar tanto tempo assim no Egito e até no Egito Antigo, imaginar realmente que era uma sociedade com um Estado intervencionista ao extremo enfim, mas sei lá, sobrou alguma coisa da União Soviética, sobrou a tecnologia soviética, a ciência não avançou em diferentes campos por conta do esforço soviético. Não, beleza, isso é positivo de certa forma, acho que isso é um efeito positivo de uma coisa nefasta que o Estado soviético fazia. Né? Então, se o efeito positivo da ação... Não quer dizer que o efeito líquido da ação seja positivo. O efeito líquido foram milhões de russos, ucranianos mortos de fome. Né? Então, esse é o efeito líquido. Muito, muito, muito mais caro do que, sei lá, grandes campeões de xadrez aí que os russos produziram. E é impressionante que sempre que você fala com esses caras, eles gostam de apontar para um sucesso de uma empresa estatal, para um sucesso de um campo de atuação em que o Estado teve sucesso, mas como é impossível a gente mensurar esse custo de oportunidade, isso nunca entra nas conversas. E mesmo se a gente for olhar os casos factuais que a gente tem muito mais exemplos de fracasso do que casos positivos. Ou esse positivo, não estou falando o líquido positivo, mas só o efeito positivo que a gente consegue ver. A gente consegue ver milhões de casos nos Estados Unidos. Mais recente, tinha uma empresa aí de energia solar que o governo americano investiu bilhões de dólares e faliu já recentemente. Né? O caso dos Correios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que são sempre um motivo de chacota, de ineficiência, né? Todos os rombos
de atraso das estatais que a gente tem. O caso das ferrovias americanas é tipo uma piada de mau gosto quando você compara as ferrovias privadas contra as ferrovias estatais, né? E é engraçado, Samuca, que sempre que a gente olha para trás, olha esses casos históricos que a gente já tem conhecimento, a gente consegue ver não só esse desperdício de dinheiro, né? Porque é um burocrata utilizando o dinheiro de outro, como a gente acaba vendo a coerção estatal em alguns pontos, a gente acaba vendo casos de corrupção e a gente acaba vendo caso de imoralidade, né? E é engraçado que depois a culpa volta pro livre mercado. Então, só pegando uma tangente rapidinha aqui assim, então a gente olha lá no oeste americano, por exemplo, a gente vê o desenvolvimento das ferrovias, a gente olha lá a Transcontinental indo, que o Barack Obama chamava de Intercontinental, e tudo bem, ele é errado, não tem problema. Mas assim, ele tá falando que esse é o exemplo do empreendedorismo estatal, né? Esse exemplo do empreendedorismo estatal, sim, caso de corrupção gigantesca com o governo da Califórnia, as empresas que estavam montando os trilhos, né? Porque eles montam, vai uma de cada lado. A gente começa a ver todos naqueles filmes que a gente vê, os casos que a gente escuta da cavalaria, do exército americano vindo e matando índios ou colonos para que se pudesse passar os trilhos. Isso não é fruto do livre mercado. Isso é uma empresa estatal, formulada pelo Estado, criada pelo Estado, dando uso para um exército que não tinha o que fazer depois da Guerra Civil. Então, a gente começa a ver tudo isso. Enquanto a gente tem o James J. Hill criando as estradas dele lá em cima, no norte dos Estados Unidos, assim, e tem trilhos desse cara que sobrevivem até hoje. O cara nunca aceitou um dinheiro estatal. O cara fazia acordos com os colonos das regiões. O cara desenvolvia. Então, em muitos casos, me parece que a gente começa a criar, a gente, eu digo, na teoria econômica mainstream, assim, teorias ad hoc para justificar a intervenção estatal. E a gente começa aqui, ferrovia, eu já escutei várias vezes de empresários brasileiros e empresários americanos me falam assim, é um caso claro de monopólio natural. E a gente olha... Precisa do Estado. Precisa do Estado, porque é impossível fazer esse investimento. E você olha o caso das ferrovias americanas lá atrás, até hoje em dia tem umas short lines americanas 100% privadas, embora muito reguladas. Então, cara, o Estado querendo agir de maneira empreendedora é sempre problema. É recurso que a gente joga pra fora, são pessoas que morrem, é imoralidade, são coisas que deixam de acontecer, de se desenvolver o tempo inteiro. Então... é um caminho que se deixa de tomar, né? Não dá pra gente ficar especulando aqui o que teria, como teria se desenvolvido a economia americana e mundial, não fossem gastos daqueles todo o dinheiro ao longo de todo o século XX, os esforços de guerra. Também é a raiz daquela história que a guerra, que você falou a guerra, não tinha pensado na guerra ainda, mas você discuta o tempo inteiro que guerra traz o desenvolvimento econômico. Porque então o Estado tem que direcionar todos os recursos para a criação de armamentos e esses armamentos vão ter tecnologias que vão ser utilizadas para outras coisas depois. Então a gente vai colher os benefícios. A gente vai colher os benefícios disso. É o pouquinho positivo que surgiu daquilo, porque a guerra, por definição, é a destruição dos recursos. 100%, então, né? A guerra é, por definição... Assim, a gente vê, sei lá, também, mesmo na indústria bélica, a gente tem também uma série de avanços na indústria bélica extremamente avançada. Hoje a gente tem os próprios drones, né, Sérgio, que o exército americano utiliza para matar pessoas no Oriente Médio. É um avanço tecnológico provocado pelos gastos do governo americano na indústria da defesa, eles chamam, né, na indústria militar, né? E outra coisa, assim, acho que para a gente caminhando aqui já para o final do nosso papo, a gente falou muito de dinheiro, de desvio de recurso financeiro mesmo, mas é importante a gente falar também do desvio de recurso intelectual, né? Porque mesmo essas diversas pessoas que contribuíram, diversos cientistas que contribuíram para um projeto apresentado pelo governo, qualquer que seja esse projeto, elas poderiam ter feito outras coisas, né? E as portas que se fecharam para outras
outras pessoas, como no caso da internet, que não podia avançar naquele campo porque o Estado já estava naquela área, então não podia avançar em paralelo, são recursos também que se perdem e que não tem como medir o efeito desses recursos. Uma coisa que a gente gosta muito de falar é sobre como nós somos hoje privilegiados porque a gente consegue ter uma experiência de vida extremamente avançada, enfim, superior no sentido de que a gente cresceu nos ombros dos gigantes do passado. Então, todas as nossas ações elas não apenas se somam, mas elas se multiplicam por conta das ações tomadas pelos nossos antepassados, que tem o efeito hoje no presente. Por conta dessas ações a gente consegue tomar nossas próprias ações e assim a gente vai avançando, né? Então somos privilegiados nesse sentido, mas imagina a quantidade de pessoas, de intelectuais, pessoas inteligentes que poderiam ter tomado decisões inteligentes e que não puderam porque o Estado interviu de alguma maneira. E aí eu falo desde falar assim, vocês não podem agir, vocês não podem inovar, vocês não podem investir nessa área, ou até eu vou pegar vocês aí, jovens, e vou levar para a guerra porque vocês têm que enfrentar um inimigo do outro lado do planeta, né? Então, são diversos os efeitos, inclusive intelectuais, provocados e não vistos, não percebidos pela ação do Estado, né? E eu acho isso, no fim das contas, aqui acho que a nossa pergunta era essa, né? No fim das contas, eu acho um absurdo dizer que o Estado é um empreendedor, porque ele não está avançando em nada, na verdade ele está atrasando a gente. Ele está atrasando, não. Então, eu volto a falar que é um oxímoro o Estado empreendedor, é algo que é impossível. A puta virgem. A puta virgem do Walter de Soto. Mas eu acho que uma maneira da gente olhar, e uma maneira que até eu já falei para algumas pessoas algumas vezes, mas pensa assim, todo esse investimento estatal que existe em ação empresarial, seja ele inovação, ou simplesmente na construção de uma ponte, ou na construção de todas essas coisas, né? A gente pode pensar, a analogia que você está falando que a gente cresce no ombro de gigantes, vamos pensar que assim, a gente sempre está caminhando, né? A gente está caminhando sobre um morro de todo esse conhecimento, todo esse capital que foi acumulado ao longo de milhares de anos, com milhões, trilhões de pessoas que já devem ter, não sei se já teve 1 trilhão de pessoas na face da Terra viva, mas enfim, ou bilhões de pessoas que já passaram pela face da Terra. Então assim, a gente está caminhando sobre o ombro de todas elas. E todas essas pessoas depositaram ali um grãozinho de arroz, ou um grãozinho de areia ali. E acho que a maneira que a gente tem que olhar para o Estado, e na hora que a gente vê, ela deixou algo da internet, ela deixou algo dessas pirâmides, ela deixou algo do micro-ondas que a gente tanto falou aqui, tirando sarro do plano espacial americano, mas assim, realmente ficaram, ele depositou alguns grãos de areia nessa montanha que a gente está caminhando e que a gente está crescendo a cada momento, mas ele tirou, para cada um grãozinho de areia que ele colocou, ele tirou centenas de grãos. A que custo, né? E eu diria até... A que custo não só financeiro, mas de isso, pessoas, esse capital que você está falando, tudo isso. E eu diria não apenas que ele tirou esses grãos, mas como ele impediu que outros grãos fossem adicionados. Perfeito. Perfeito. Ele impediu a entrada de outros grãos, tirou grãos diretamente e ele depositou lá 1 ou 2 depois. Tudo bem, o cara tirou 476 grãos, ele colocou 1 de volta, beleza, então vamos aproveitar esse 1 que ele colocou. Vamos crescer, ele vai fazer parte da nossa base de conhecimento, ele vai fazer parte da nossa base de capital, mas não quer dizer que o custo dele tenha sido positivo. Exato, e até um outro ponto também legal de falar que a necessidade, ou o desejo humano, ele existe. E isso significa que alguém, em algum momento, algum empreendedor de fato, gastaria seus recursos para solucionar aquele problema. Seja a moeda metálica cunhada, padronizada pelo rei Creso, seja esquentar comida de uma forma rápida, né? Seja se comunicar com pessoas do outro lado do planeta. Todos esses problemas, sem dúvida, foram problemas percebidos à época, ou antes disso, ou há muitos, muitos anos, ou, enfim, e que de alguma forma as pessoas
caminhariam para encontrar uma solução para aquilo. E de fato já estavam caminhando até que esse caminho foi bloqueado e o Estado assumiu a muitas e tantas custas, né? Mas é importante também falar que não é que se não fosse o Estado, assim, é difícil a gente conjecturar sobre o que seria o mundo não fosse a intervenção do Estado, né? Mas fato é que a gente pode sim falar que essas necessidades ou desejos foram sim percebidos e de alguma forma eles seriam solucionados. Talvez a gente não tivesse o micro-ondas, talvez a gente tivesse um negócio muito mais da hora do que o micro-ondas. Talvez, enfim, a gente tivesse algo muito mais avançado do que a internet. Enfim, o ponto é, a gente teria alguma solução para esses problemas espontânea, uma solução espontânea para esses problemas. Sem dúvida, Samuca. Sem dúvida, cara. Sérgio, papo massa hoje, hein? Deu pra falar mal do Estado aí por muito tempo. Aí é fácil. Aí é fácil. E tá bom da gente convidar alguém aqui pra nossa rádio. Nosso próximo episódio aí a gente vai trazer algum convidado bem especial para trocar uma ideia com a gente. Então fiquem ligados na rádio. Valeu, Sérgio. Obrigado pelo episódio de hoje. Um abração, Samuca. Nos vemos na próxima. Valeu, pessoal.